A gente continua a falar sobre a elevação da taxa Selic para 15% ontem, no comecinho da noite. E para falar sobre isso, analisar este cenário, os próximos passos, eu converso agora com o economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, que muito gentilmente nos atende em pleno feriado. Luciano, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir inicialmente em linhas gerais. O Banco Central te surpreendeu? Ele está mais hawkish do que muita gente esperava? Boa tarde, Fernando. Sempre um prazer. Sim, o Banco Central ele acabou fazendo uma decisão para uma alta, né, de 25 pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais. Essa alta não era nosso consenso, nosso call. A maior parte do mercado esperava a manutenção. Então, isso na margem é um pouco mais hawkish, sim, um pouco mais duro. Acho que a gente tem que dividir a decisão em duas partes, né? A decisão em si é uma decisão dura, porque você faz uma alta adicional e isso melhora a possibilidade de convergência da inflação para a meta, né, olhando o horizonte relevante. Porém, na comunicação, o Banco Central ele trouxe uma sinalização em relação à próxima decisão, que foi a possibilidade da interrupção do ciclo, né? Então, o que isso significa? Significa que um pedaço do efeito que a gente poderia ter, principalmente na curva de juros mais longa, né, com relação a essa decisão, ela acaba sendo mitigado, porque ao colocar a possibilidade da manutenção na próxima reunião, já anunciando junto nessa decisão, a gente acaba deixando um pedaço desse movimento que provavelmente teria na curva um pouco mais longa, média, da curva de juros futura, um pouco menor. Então, a decisão, ela obviamente é uma decisão que não tem, né, não tem como avaliar que ela não tenha sido dura, porém, ela tem essa questão do forward guidance que foi dado em relação à próxima decisão. Luciano, me fala um pouco desse reposicionamento da curva de juros, porque ao longo dos últimos dias, algumas casas, não era uma aposta majoritária, mas algumas casas e gente muito importante, gente muito gabaritada do mercado, trabalhava com a hipótese de que em dezembro, eventualmente, o juro poderia começar a cair. Isso, obviamente, fez preço, estava presente no fechamento da quinta-feira nos DIs. Como é que deve ser a reação amanhã do mercado de juros futuros? Se a gente pensar na curva toda, esse ajuste ele acontece só na ponta curta dos vencimentos. Como que deve reagir o mercado de juros amanhã? Não, ótima pergunta. Acho que com relação à parte mais curta da curva até dezembro, ali janeiro 26, a gente deve ver alguma abertura, até porque o mercado, com a sinalização do Banco Central, por mais que ele anuncie que a interrupção na próxima decisão é a decisão mais provável, provavelmente essa mesma comunicação, ela retira a possibilidade de cortes ainda esse ano, né? Provavelmente o Banco Central ele vai optar por deixar os juros parados por mais tempo, até ele usa dentro do comunicado, né, né, ele chama atenção para essa questão do período, né, prolongado por bastante tempo, né, então ele acaba dando esse sinal. Então a curva mais curta, ela deve se movimentar para absorver essa Selic parada em 15% até o final do ano, então isso deve fazer com que o mercado futuro, ali o janeiro 26, fique um pouco mais pressionado, mas aí a curva mais de médio e longo prazo, né, principalmente a curva de 2 anos, essa sim pode se movimentar para baixo, pode acabar caindo por causa da visão de que, tudo bem, o Banco Central é mais hawkish, mais duro no curto prazo, mas ele está criando condições para que haja um ciclo ao longo de 2026. Então, a percepção de que esse ciclo de 2026 vai ficando mais provável e pode ser uma magnitude um pouco maior que o mercado precifica agora, acho que essa vai ser a razão para o mercado poder diminuir um pouco os prêmios, a curva de médio e longo prazo, que no final, olhando em termos de transmissão de política monetária, é exatamente onde o Banco Central ele quer agir, né? Isso é a curva que dá o preço do crédito, isso é a curva que transmite a política monetária para o restante da economia. E, Luciano, esse esforço foi muito interessante porque vários analistas tocaram e destacaram esta comunicação e o efeito esperado amanhã no mercado de juros como sendo uma correção, entre aspas, mas talvez uma ancoragem de fato da curva de juros para o que o Banco Central entende hoje. Esse movimento, a alta anunciada ontem, a comunicação com um tom acima do que muita gente esperava e este provável
ajuste, essa correção que você muito bem nos explicou no mercado de juros futuros amanhã, dá para resumir tudo isso como sendo a ancoragem das expectativas? É a materialização deste esforço que o Banco Central tem, que deve perseguir todos os dias? Sim, a parte dessa decisão junto com a comunicação é a busca de, na eventual parada, não fazer o mercado precificar os cortes muito cedo, né? Uhum. Então, acho que isso é um pedaço dessa estratégia, porém, um pouco inusual, né? Não é tão recorrente já falar da próxima decisão como sendo a mais provável parada. Talvez do ponto de vista até de tentar, né, usar um pouco mais a comunicação para fazer com que a curva de juros se mantivesse um pouco mais premiada e não trouxesse os cortes, né, não, mesmo no horizonte de 2026, talvez a opção certa teria sido manter a próxima decisão mais em aberto, né? Então, você poderia ter deixado, né, talvez algumas frases que já foram usadas anteriormente, como monitorar atentamente a evolução do cenário até a próxima decisão para tomar, né, a decisão efetivamente na reunião. O Copom optou pelo caminho de uma sinalização mais contundente, entre aspas, em relação à possibilidade da interrupção. Obviamente, ele deixou uma segunda frase que ele fala que poderá voltar a retomar o ciclo se os dados obrigarem ele a fazer esse movimento, mas olhando do ponto de vista né, do que vai acontecer daqui até 45 dias, que é a próxima decisão, é muito pouco provável que algo mude substancialmente a ponto de levar o Banco Central a voltar a apertar os juros, né? Uhum. Eventualmente só um problema geopolítico, né, com relação às tensões no Oriente Médio, eventual impacto, e poderia ter isso nos ativos financeiros aqui, principalmente o dólar, poderia levar a uma mudança de cenário que obrigasse ele a elevar os juros, mas parece muito pouco provável. Então, a barra para uma nova alta parece pouco provável, né? Então, a manutenção provavelmente vai ser a decisão que vai acabar prevalecendo na próxima reunião. Eu sei que a gente está, como você mesmo disse, Luciano, a gente está muito longe ainda dessa próxima reunião, mas diante desta comunicação que a gente recebeu ontem, se a gente fosse botar ali em probabilidade do que pode ser, com o que a gente sabe hoje, quinta-feira, 19 de junho, dada a comunicação, sei lá, 80% de manutenção e 20% de uma nova alta, ou é menor ainda essa hipótese de uma outra alta? Acho que até menor do que Menor. a hipótese dessa nova alta. Por quê? Porque daqui até lá, a gente vai ter provavelmente uma inflação que vai continuar bem comportada, não vai ter uma grande variação na margem, pode até ficar um pouco mais baixa do que esperado, porque tem uma dinâmica mais no curto prazo favorável. Lembrando que a inflação corrente nem sempre é um elemento tão importante assim uma decisão de política monetária, o mais importante é olhar o médio prazo e os riscos, e nessa agenda de médio prazo não vai ter grandes alterações, né? A gente vai estar vendo provavelmente um desenho esperado né, da economia muito parecido com o que é agora, ou seja, um hiato que ainda está positivo, mas que em algum momento ele diminui um pouco a pressão, um câmbio que está mais ou menos estável nesse patamar entre 5,50 a 5,60, então não deve sair muito desses patamares, e provavelmente uma política fiscal que, dado a incerteza que ainda tem das medidas, né, mas que não vai ser alterado do ponto de vista substancial, olhando para 26, 27, que é o horizonte que o Banco Central vai estar olhando. Então, acho que todos os elementos, não tem nada que altere assim substancialmente as variáveis de decisão do Banco Central a ponto dele falar que ele tem que retomar o ciclo de alta de juros, né? Um risco, obviamente, sempre é uma tensão geopolítica maior, um impacto maior no petróleo ou no câmbio que gere um movimento de desancoragem novo de expectativas de inflação, mas acho que isso parece pouco provável nesse momento. Luciano, diante da surpresa de parte do mercado com esse tom um pouco mais duro, hawkish do Banco Central, o que te pareceu na comunicação indicar que preocupa mais o Banco Central do que muita gente esperava? O que hoje dá uma dorzinha de cabeça para o Banco Central e fez ele elevar a taxa Selic ontem em 0,25? Acho que dois pontos, né? O primeiro, obviamente, você tem no curto prazo, né, uma dinâmica da inflação de serviços que ela ainda é um desafio, né? O mercado de trabalho continua bastante aquecido. É óbvio que ao longo do tempo, o juro real subindo, a tendência é um mercado de trabalho que vai desaquecer, né? Você vai ter uma geração de vagas menor ao longo do tempo, junto com
natural aumento da procura por trabalho, isso gera um aumento de desemprego, então isso vai gerar algum tipo de folga na economia olhando para frente. Então, isso é um fator que precisa se confirmar, então é uma hipótese, mas o Banco Central tem que observar. O segundo ponto é a questão da política fiscal, né? O Banco Central sabe que a política fiscal ela está ainda né, não é uma política ideal que está sendo coordenada com relação à política monetária, ainda tem, né, a questão do crescimento dos gastos em uma velocidade muito grande, né? O BPC é o grande exemplo, né, dessa dinâmica, né, dos gastos obrigatórios crescendo muito rápido. Então, tudo isso gera essa certa cautela que o Banco Central tem que ter. E tudo isso, no final, se materializa na visão do Banco Central, nas projeções que ele coloca, né? Ainda ele, apesar de ter feito o fim, ou anunciado que provavelmente está chegando ao fim do ciclo, no horizonte relevante de política monetária, que é o final de 2026, a inflação fica ainda um pouco acima da meta, está em 3,6 contra uma meta de 3. Só deslocando o horizonte para o começo de 27 é que a gente começa a ver essa convergência. Então, talvez também essa cautela que o Banco Central quer ter, né? A gente tem uma inflação que converge, tem alguns riscos ainda, então é preciso que você tenha ainda uma certa, né, calma em relação ao tamanho do tempo que você vai ter que ficar parado para poder fazer, eventualmente, alguma flexibilização no segundo momento, ao longo de 2026, para poder diminuir um pouco o aperto de juros. Luciano, olhando mais para frente, né, um dos itens que tem sido citado como sendo uma ajuda, um empurrãozinho para o Banco Central na ancoragem da inflação tem sido o dólar. O câmbio tem ajudado com essa valorização do real ao longo dos últimos meses. Diante do que a gente ouviu ontem do Federal Reserve, como é que te parece influenciar o cenário da política monetária dos Estados Unidos aqui na nossa casa, especificamente olhando para o dólar? O Fed pode ajudar ou esta ajuda pode ajudar o dólar, né, o real, perdão, o Fed pode ajudar o real a continuar se fortalecendo ou pelo menos não se depreciar mais? Ou com o prometido corte de juro, a gente pode ter alguma mudança nesta tendência? Então, o dólar ele tem sido uma variável que tem ajudado relativamente, né, no cenário de inflação, dada a dinâmica que a gente tem tido, e o Fed, né, obviamente, tem um papel também por trás dessa dinâmica do dólar olhando para frente, que é o eventual corte de juros, né, no segundo semestre. Agora a gente tem cortes a partir de setembro. Isso pode fazer com que o câmbio lá, até pelo diferencial de juros que vai ficar, né, ainda mais favorável ao real, seja uma força para continuar mantendo o real bem comportado aqui dentro. Então, uma eventual corte de juros pelo Fed com a política monetária aqui parada no 15% significa o quê? Significa que nosso diferencial de juros ele vai acabar ficando ainda maior do que ele é hoje. Então, isso é um fator que amortece um pouco a velocidade de depreciação do real. Outro ponto, né? A gente também tem a dinâmica global de enfraquecimento do próprio dólar, né? Essa questão, né, da saída das carteiras, né, dos investidores saindo de ativos em dólar e buscando uma diversificação que tem ajudado os mercados emergentes como o Brasil. Então, isso também é uma outra força que talvez não tenha cessado completamente, né, ainda no cenário. Então, isso também gera uma certa estabilidade para o real. Então, no ponto de vista dos fatores externos, a força ainda é uma força para deixar o real estável ou com uma depreciação pequena. O ponto aqui é pensar numa dinâmica olhando para o segundo semestre, principalmente na questão fiscal, né? A gente sabe que o governo ele vai ter, né, ainda um desafio muito grande para o orçamento de 2026 em relação à obtenção da meta, então ele vai ter que tomar novas medidas, é inevitável, né, essa discussão que a gente está vendo agora sobre medidas do IOF, as novas medidas foram apresentadas. É só o começo de uma grande discussão para 2026. Então, isso, a gente acha que em algum momento isso faz mais preço dentro do real, isso gera algum prêmio e o real volta a depreciar. Mas aí, separando os dois efeitos, né, o efeito global do efeito local, o global tem um efeito de manter o real estável ou apreciando, enquanto esse efeito local, que está fazendo pouco preço agora, é verdade, até porque o global está pesando muito mais na precificação dos ativos, está gerando, né, pode gerar esse movimento de depreciação olhando para o segundo semestre. Luciano, diante de tudo isso que a gente está debatendo, quando o Banco Central deve começar a cortar o juro?
especialmente pensando que em janeiro do ano que vem, 2 diretores que foram indicados pelo governo anterior terão de sair da instituição e o governo Lula indica mais 2. Isso acaba influenciando, de alguma maneira, o momento do início do corte e quando ele poderia acontecer? Acho que essa questão da mudança da diretoria não vai influenciar, até porque o Copom ele tem, né, uma diretoria bastante técnica, tem decidido tecnicamente nas decisões, então acho que essa mudança não gera grandes alterações. Acho que o que é importante a gente olhar para decidir, né, ou para entender as decisões de política monetária ao longo agora do segundo semestre e começo de 2026. É como vão estar as projeções de inflação do Banco Central para os primeiros 2 meses, 2 trimestres de 2027. Por quê? Como o Banco Central ele tem um horizonte, né, de impacto da política monetária que é mais dilatado e é normalmente de 6 trimestres à frente, 1 ano e meio à frente, quando ele chegar em dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, ele vai estar olhando exatamente para o primeiro semestre de 2027. E a projeção do Banco Central para esse período já é uma projeção que mostra uma certa convergência da inflação para próximo da meta de 3%. Então, na hora que a gente estiver naquele momento, o que vai definir bastante a percepção não só do início do ciclo, como do tamanho do orçamento que ele vai poder fazer de cortes, vai depender bastante dessa projeção, como ela vai estar se comportando. Quanto mais essa projeção estiver próxima do 3 ou até abaixo, que provavelmente pode acontecer também ao longo do tempo, o Banco Central vai se sentir mais confortável para começar o ciclo de juros. Então, acho que ao longo do tempo, o que vai definir bastante essa percepção sobre o início dos cortes e também o tamanho do orçamento vai ser acompanhar essa evolução dessas projeções, principalmente para os primeiros meses ali de 2027, o primeiro semestre de 2027. Então, Luciano, a gente precisa terminar, mas eu preciso te fazer, eu quero fazer mais uma pergunta. Muito rapidamente, em um minutinho aqui, para quem está nos acompanhando, eu sei que você é economista-chefe, mas é um momento interessantíssimo para quem administra carteiras também. E aí eu queria te ouvir, assim, com a tua experiência, qual vai ser o momento para, por exemplo, começar a montar posição em pré-fixados a partir do momento em que o Banco Central sinaliza um possível corte de juros mais à frente? Esse momento já está aí no radar? Já passou? Quando que será que é o momento de comprar pré? Na verdade, esse momento já, até, entre aspas, já está acontecendo, já teve o auge do melhor momento, né? Na verdade, não acabou, né, ainda. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, hoje o mercado ele tem nas curvas futuras de juros um ciclo para 2026 em torno de 200, depende no momento, o mercado está entre 150 e 250 pontos. Né? Então, esse parece já ser uma precificação que, olhando antecipadamente para o ciclo, sempre é uma precificação com alguma cautela, o mercado nunca vai saber exatamente qual o tamanho do ciclo, então o mercado vai trazendo, né, um pouco mais de prêmio para essa possibilidade dos cortes, mas normalmente quando o Banco Central ele faz um ciclo de corte de juros, qual é a ideia? A ideia é que o Banco Central ele se aproxime da taxa de juros neutra, né? Então, quando você faz essa lógica, né, de que o Banco Central vai cortar os juros para o nível neutro, você imagina que os juros, né, hoje ele está em 15, uma taxa de juros neutra, a gente tem em torno aí de uma taxa de juros neutra de real, né, de 6, então quer dizer uma inflação de 5, então daria para você cortar os juros até em torno de 11, né? Então, quer dizer, tem um espaço para o pré fechar ainda, então tem espaço ainda para aplicar no pré, né, como a gente chama, né, fazer essa aposta entre aspas de que os juros vai fechar, ainda está nesse momento. E olhando as curvas de juros, a gente tem até uma preferência relativa entre a curva pré, a gente prefere os papéis indexados à inflação, as NTNBs, até porque elas estão relativamente, entre aspas, mais atrasadas que o pré, os cupons ainda continuam acima de 7% ao ano, né, um juro real muito elevado, com ainda a proteção da inflação, né? Se no meio do caminho você tiver uma surpresa inflacionária, esses papéis, teoricamente, te protegem em relação a um eventual cenário como esse. Muito bem, conversamos com Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, que, sim, bateu o escanteio e foi lá cabecear, porque falou de macro, falou de política monetária e falou até da gestão das suas carteiras. Meu caro, obrigado pela conversa, Luciano. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente em pleno feriado. É sempre um prazer tê-lo aqui no CNN Money. Sempre um prazer. Até a Obrigado, próxima. boa tarde.